Meu nome é Adriana, e durante 12 anos da minha vida, eu acreditei estar casada com o amor da minha existência. Hoje estou aqui para contar como descobri que estava vivendo uma mentira e como transformei a maior traição da minha vida na vingança mais doce que alguém pode imaginar. Sabe aquele momento em que sua vida inteira desmorona em questão de segundos? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo numa tarde de quinta-feira, quando cheguei do meu plantão no hospital e encontrei meu marido Fábio me esperando na sala com uma expressão que jamais tinha visto antes. Ele estava diferente, com um sorriso cruel no rosto. E foi quando ele falou as palavras que mudaram tudo. Adriana, você e o Miguel precisam sair desta casa hoje mesmo. Agora vou morar aqui com a Jéssica e a família dela. Naquele instante, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. 12 anos de casamento. 12 anos construindo uma família, 12 anos acreditando em promessas de amor eterno. E tudo se resumia a essa frase fria e calculista. Ele nem sequer teve a decência de tentar explicar ou pedir desculpas. Simplesmente estava me comunicando uma decisão já tomada, como se eu fosse apenas um objeto que poderia ser descartado quando não servisse mais. O que mais me doía não era apenas a traição em si, mas a forma cruel e desrespeitosa como ele estava conduzindo toda a situação. Miguel, meu filho de 8 anos, estava no quarto fazendo o dever de casa, alheio a todo esse drama que se desenrolava na nossa sala. Como um pai poderia fazer isso com o próprio filho? Como um homem que jurou me amar para sempre poderia me olhar nos olhos e me expulsar da minha própria casa como se eu fosse uma estranha? Mas o que Fábio não imaginava é que eu já sabia de tudo há exatos 6 meses. Cada encontro secreto, cada mentira, cada centavo gasto com aquela garota, cada consulta médica paga com o meu plano de saúde. Sim, porque além de me trair, ele ainda teve a audácia de usar meus benefícios para cuidar da saúde da amante. Trabalho há 15 anos como enfermeira no Hospital Geral de Goiânia, e foi através do sistema interno que descobri o primeiro indício da traição. Lembro como se fosse ontem do dia em que tudo começou a fazer sentido. Era uma segunda-feira chuvosa e eu estava conferindo alguns prontuários quando resolvi dar uma olhada nos dependentes do meu plano de saúde. Para minha surpresa, havia consultas ginecológicas sendo pagas em nome de uma tal Jéssica Oliveira. No início, pensei que fosse algum erro do sistema, mas quando vi que eram consultas recorrentes, meu coração disparou. Comecei a investigar discretamente. E descobri que Jéssica tinha apenas 22 anos e estudava pedagogia em Anápolis. Uma menina da idade que eu tinha quando me casei com Fábio. A ironia da situação era gritante. Ele estava trocando uma mulher de 35 anos, mãe do filho dele, enfermeira formada, independente financeiramente, por uma estudante universitária que dependia completamente dele para tudo. Durante semanas, fingi que não sabia de nada. Continuei sendo a esposa dedicada, a mãe presente, a profissional competente. Mas por dentro, eu estava planejando cada movimento. Não ia ser mais uma mulher que aceita a traição calada. Não ia permitir que ele destruísse nossa família sem consequências. E, principalmente, não ia deixar que ele me humilhasse dessa forma. Comecei a observar cada detalhe do comportamento dele. As ligações que ele atendia em outro cômodo, as saídas repentinas para resolver problemas na concessionária, os finais de semana que ele precisava trabalhar. Tudo começou a fazer perfeito sentido. Fábio achava que eu era ingênua demais para perceber, mas ele subestimou completamente minha inteligência. O que mais me incomodava era a falta de respeito. Se ele quisesse terminar nosso casamento, poderia ter conversado comigo como 2 adultos civilizados. Poderíamos ter chegado a um acordo amigável, pensando principalmente no bem-estar do Miguel. Mas não, ele preferiu me trair pelas costas, gastar nosso dinheiro com outra mulher e ainda ter a audácia de querer me expulsar da minha própria casa. Porque sim, a casa sempre foi minha. Algo que Fábio nunca soube e que se tornaria o trunfo mais importante da minha vingança. Quando nos casamos, eu tinha 23 anos e havia acabado de receber uma herança considerável da minha avó paterna. Foi com esse dinheiro que comprei nossa casa no setor Bueno, mas como queria que fosse uma surpresa para ele, registrei o imóvel apenas no meu nome.
Na época, pensei que seria algo romântico. Hoje percebo que foi a decisão mais acertada da minha vida. Durante todos esses anos, Fábio assumiu que a casa era nossa, do casal. Ele pagava algumas contas, contribuía com as despesas, mas nunca questionou a documentação. E eu, ingenuamente apaixonada, nunca me importei em corrigir essa percepção. Deixei que ele se sentisse o dono da casa, o chefe da família, o provedor. Que ironia descobrir que, no final das contas, quem estava sendo sustentado era ele, porque não era apenas a casa. Durante os 6 meses em que fingi não saber da traição, fui descobrindo outras coisas que me deixaram ainda mais indignada. Fábio estava usando o cartão de crédito conjunto para pagar jantares românticos, presentes caros, até mesmo uma viagem que fizeram juntos para Caldas Novas. Tudo isso enquanto me olhava nos olhos todos os dias e jurava amor eterno. Mas o que realmente me fez perder as estribeiras foi descobrir que ele estava levando Jéssica no meu carro. Sim, o carro que estava financiado no meu nome, porque o dele estava negativado no SPC. Várias vezes cheguei em casa e sentia um perfume diferente no estofamento. Encontrava cabelos longos e loiros no banco do passageiro. Quando questionava, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Tinha dado carona para alguma colega de trabalho ou tinha emprestado o carro para o irmão. A gota d'água foi quando descobri que ele havia prometido para Jéssica que ela poderia morar na nossa casa. Através de uma amiga em comum, soube que a garota já estava contando para todo mundo na faculdade que ia sair da casa dos pais porque o namorado tinha uma casa própria no setor Bueno. Ela, inclusive, já estava planejando como ia decorar os cômodos, que móveis ia trocar, onde ia colocar as coisas dela. Foi nesse momento que decidi que não ia apenas descobrir a traição e pedir o divórcio. Ia dar uma lição que Fábio jamais esqueceria. Ia mostrar para ele e para aquela garota o que acontece quando alguém mexe com a mulher errada. Ia provar que subestimar minha capacidade seria o maior erro da vida dele. Comecei então a primeira fase do meu plano: proteger meus bens. Silenciosamente, fui transferindo todo o dinheiro das contas conjuntas para uma conta individual que havia aberto anos antes, mas que nunca usei. Pequenas quantias por vez, para não levantar suspeitas. Cancelei cartões de crédito complementares, removi Fábio como dependente de alguns benefícios, organizei todos os documentos importantes. Paralelamente, comecei a juntar provas da traição, screenshots de conversas que ele esquecia abertas no computador, comprovantes de gastos suspeitos, até mesmo fotos que uma amiga minha tirou quando os viu juntos no shopping. Cada evidência era cuidadosamente arquivada, porque eu sabia que poderia precisar de tudo isso no futuro. O mais difícil era manter a normalidade em casa. Olhar para Fábio todos os dias, fingir que acreditava nas mentiras dele, sorrir quando ele chegava tarde com cheiro de perfume feminino. Algumas noites eu chorava no banho, não pela perda do amor, mas pela humilhação de estar sendo enganada há tanto tempo. Outras noites eu sorria sozinha, imaginando a cara dele quando descobrisse a verdade. Miguel, claro, não sabia de nada. Eu fazia questão de manter a normalidade para proteger meu filho. Ele continuava tendo uma rotina normal, brincando com o pai, fazendo as atividades escolares. Mas eu já estava mentalmente me preparando para explicar tudo para ele quando chegasse a hora. Sabia que seria difícil, mas também sabia que seria melhor do que deixá-lo crescer vendo o pai desrespeitar a mãe dessa forma. 3 meses depois que comecei meu plano, Fábio começou a ficar mais ousado. As saídas se tornaram mais frequentes, as mentiras mais elaboradas, as ausências mais longas. Era como se ele estivesse testando até onde poderia ir sem que eu questionasse. E eu, propositalmente, não questionava nada. Queria que ele se sentisse seguro, confiante de que eu era a esposa submissa que aceitaria qualquer coisa. Foi quando ele começou a falar sobre mudanças que viriam na nossa vida. Nunca diretamente, mas sempre com indiretas. Dizia coisas como: às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes, ou nem todo casamento é para sempre. Eu fingia não entender as indiretas e continuava fazendo o meu papel de esposa dedicada. O engraçado é que, durante todo esse tempo, nossa vida íntima havia praticamente acabado.
Fábio sempre tinha uma desculpa para não ficarmos juntos. Estava cansado, tinha dor de cabeça, precisava acordar cedo no dia seguinte. Agora eu entendia o porquê. Ele estava gastando toda sua energia com a amante e chegava em casa exausto. Mas what me impressionava era como ele conseguia mentir com tanta naturalidade. Olhava nos meus olhos e inventava histórias elaboradas sobre onde havia estado, com quem tinha falado, que problemas tinha resolvido. Chegava em casa com presentes para mim e para Miguel, como se isso compensasse a traição. Presentes que, descobri depois, ele comprava com o dinheiro da nossa conta conjunta. A ironia era gritante. Ele estava usando o nosso dinheiro para comprar presentes para mim como forma de amenizar a culpa por estar me traindo com nosso dinheiro. Era como se ele estivesse me comprando com meu próprio dinheiro para que eu não descobrisse que ele estava gastando meu dinheiro com outra mulher. Durante esses meses, também comecei a observar melhor nosso relacionamento em retrospectiva. Percebi que os sinais da traição já existiam há muito mais tempo do que eu imaginava. Pequenas mudanças no comportamento, novas manias, palavras diferentes. Fábio havia mudado completamente, mas eu estava tão envolvida na rotina da família e do trabalho que não havia percebido. O mais doloroso era perceber que nossa família havia se tornado apenas uma fachada para ele. Miguel continuava sendo um filho amado. Isso eu nunca duvidei. Mas nosso casamento havia se transformado em pura conveniência. Eu era a esposa oficial, a mãe do filho dele, a enfermeira que garantia um bom plano de saúde. Jéssica era a diversão, a paixão, o futuro que ele estava construindo secretamente. Foi então que chegou aquela quinta-feira fatal. Fábio havia saído de manhã, dizendo que voltaria mais tarde, porque tinha reuniões importantes na concessionária. Durante o dia, recebi uma mensagem dele, avisando que precisávamos conversar sobre algumas coisas, quando eu chegasse do trabalho. Meu coração acelerou, porque sabia que o momento havia chegado. Cheguei em casa às 7 da noite, depois de um plantão particularmente cansativo. Miguel estava no quarto, e Fábio me esperava na sala com aquela expressão que jamais esquecerei. Era uma mistura de nervosismo, determinação e algo que eu só posso descrever como crueldade. Ele estava visivelmente ansioso, mas também parecia estar gostando da situação. Foi quando ele disse aquelas palavras que ecoaram na minha mente como um tiro. Adriana, você e o Miguel precisam sair desta casa hoje mesmo. Agora vou morar aqui com a Jéssica e a família dela. Simples assim. 12 anos de casamento resumidos a uma frase fria e calculista. Mas o que ele não sabia é que eu estava preparada para esse momento há meses. Que cada palavra dele estava sendo gravada no meu celular. Que cada documento necessário estava organizado na minha bolsa. Que a maior surpresa da vida dele estava prestes a acontecer. Respirei fundo, olhei bem nos olhos dele e sorri. Um sorriso que deve ter parecido estranho, porque vi uma sombra de dúvida passar pelo rosto de Fábio. Era chegada a hora da minha vingança. E pelo lugar onde vocês moram, tenho certeza de que vão entender perfeitamente o que uma mulher é capaz de fazer quando é subestimada. Aquele sorriso que dei para Fábio naquela tarde era carregado de uma ironia que ele jamais imaginaria. Porque enquanto ele achava que estava me dando a notícia mais chocante da minha vida, eu já sabia de cada detalhe da traição dele há exatos 6 meses, 2 semanas e 3 dias. Cada encontro secreto, cada mentira elaborada, cada centavo gasto com aquela garota de 22 anos. A história real começou numa manhã de segunda-feira que parecia absolutamente comum. Era março, estava chovendo, e eu tinha acabado de chegar no Hospital Geral para mais um plantão na ala de emergência. Trabalho lá há 15 anos e conheço cada corredor, cada procedimento, cada sistema interno como a palma da minha mão. Rotina que salvou minha vida de uma forma que jamais imaginei. Estava organizando alguns prontuários quando decidi verificar uma dúvida sobre cobertura do meu plano de saúde para uma cirurgia que precisava fazer. Acessei o sistema interno para consultar meus dependentes e foi aí que vi algo que fez meu sangue gelar nas veias. Havia consultas ginecológicas sendo pagas regularmente para uma tal de Jéssica Oliveira, CPF que eu nunca tinha visto na vida.
Minha primeira reação foi pensar que se tratava de algum erro do sistema. Essas coisas acontecem o tempo todo em hospitais. Liguei para o setor responsável e expliquei a situação. A atendente foi super prestativa e me disse que ia verificar. 20 minutos depois, ela me ligou de volta com uma informação que mudou minha vida para sempre. Doutora Adriana, não há erro nenhum. Essa dependente foi incluída no seu plano pelo Sr. Fábio Rocha há cerca de 8 meses. 8 meses. Aquela informação ecoou na minha cabeça como um eco infinito. 8 meses que Fábio estava mantendo outra mulher como minha dependente, usando meu trabalho, meu suor, minha dedicação profissional para bancar consultas médicas de sua amante. A audácia era tão absurda que por um momento pensei que estava tendo um pesadelo. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha no estômago. Olhei para Fábio jantando tranquilamente, conversando com Miguel sobre futebol e pensei, como esse homem consegue ser tão cínico? Ele parecia absolutamente normal, relaxado, até mesmo carinhoso. Como alguém pode viver uma dupla vida com tanta naturalidade? Naquela noite, esperei até ter certeza de que todos estavam dormindo e comecei minha própria investigação. Peguei o notebook que Fábio usava ocasionalmente e, para minha sorte, ele nunca se preocupou muito com senhas complexas. Encontrei o histórico do navegador e foi como abrir uma caixa de Pandora. Conversas no WhatsApp Web que ele esqueceu de apagar, pesquisas no Google sobre como incluir namorada no plano de saúde, até mesmo consultas no Google Maps para endereços que eu não reconhecia. Mas o que mais me chocou foram as buscas por presentes caros, joias, roupas de marca, perfumes importados. Tudo isso enquanto em casa ele reclamava que precisávamos economizar para o futuro do Miguel. Consegui descobrir o Instagram da Jéssica e meu coração quase parou quando vi as fotos dela. Uma garota linda, jovem, cheia de vida, exatamente o tipo de mulher que qualquer homem de meia idade consideraria um troféu. Nas fotos mais recentes, ela estava usando brincos que eu tinha certeza de já ter visto na nossa fatura do cartão de crédito. Um presente de aniversário da empresa que Fábio havia me dito ser para uma cliente especial. Mas a descoberta mais dolorosa veio quando encontrei mensagens antigas entre eles. Não vou reproduzir aqui o que li porque ainda dói lembrar. Mas posso dizer que Fábio falava dela de uma forma que nunca mais havia falado de mim. Com uma paixão adolescente, com promessas de futuro, com uma adoração que me fez questionar se algum dia ele realmente me amou de verdade. O mais revoltante era ler ele prometendo coisas que pertenciam à nossa família. Dizia que logo ela poderia morar na nossa casa, que eles iam viajar com o nosso carro, que ele ia dar para ela a vida que ela merecia. Como se eu e Miguel fôssemos apenas obstáculos temporários no caminho da felicidade deles. Durante as semanas seguintes, comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Fábio havia mudado o corte de cabelo, estava usando roupas mais jovens, tinha começado a fazer academia. Pequenas mudanças que, isoladamente, poderiam parecer uma simples fase de cuidar melhor de si mesmo. Mas agora eu entendia. Ele estava se reinventando para impressionar uma garota 20 anos mais nova. As saídas misteriosas também começaram a fazer sentido. Os problemas urgentes na concessionária sempre aconteciam nos mesmos horários em que Jéssica não tinha aula. Os jantares de negócios coincidiam perfeitamente com os dias em que ela postava fotos em restaurantes caros. As viagens de trabalho batiam exatamente com os fins de semana em que ela sumia das redes sociais. Foi então que decidi segui-lo. Sei que parece coisa de filme, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Peguei um dia de folga no hospital, deixei Miguel na escola normalmente e segui Fábio quando ele saiu de casa. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ia ter um ataque cardíaco. Ele foi direto para um apartamento no Jardim Goiás que eu nunca tinha visto antes. Ficou lá estacionado por alguns minutos, até que uma figura familiar apareceu na varanda. Jéssica, ainda de pijama, acenando para ele com um sorriso radiante. Foi como levar um soco no estômago. Ver meu marido sendo recebido por outra mulher com a intimidade de um casal apaixonado. Fiquei observando por quase 1 hora, escondida no meu carro, vendo a vida paralela que Fábio havia construído.
Eles saíram juntos, de mãos dadas, rindo de alguma piada interna. Entraram no meu carro e saíram para algum passeio romântico enquanto eu estava ali, sentindo meu mundo desabar. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia simplesmente confrontá-lo com a traição. Ia planejar minha vingança nos mínimos detalhes. Fábio havia escolhido me humilhar da pior forma possível, então eu ia retribuir na mesma moeda. Voltei para casa antes dele e agi como se nada tivesse acontecido. Quando Fábio chegou, algumas horas depois, veio com uma história elaborada sobre problemas com um cliente difícil. Olhou nos meus olhos e mentiu com uma naturalidade que me deixou impressionada. Como eu pude viver 12 anos com alguém que conseguia mentir com tanta facilidade? A partir daquele dia, minha vida se transformou numa verdadeira peça de teatro. Eu era a esposa dedicada pela manhã, a profissional competente durante o dia e a detetive particular durante a madrugada. Comecei a documentar tudo: fotos, prints de conversas, comprovantes de gastos, até mesmo um diário detalhado de todas as mentiras que ele me contava. Descobri que o apartamento onde Jéssica morava estava sendo pago por ele. O aluguel saía da nossa conta corrente como uma transferência mensal para uma conta que eu nunca tinha questionado. Quando perguntei sobre essa movimentação, Fábio disse que era uma aplicação financeira que ele estava fazendo para garantir nosso futuro. Mais uma mentira na lista infinita de mentiras. Também descobri que ele havia comprado para ela um notebook, um celular novo, até mesmo um curso de inglês. Tudo justificado como gastos diversos da empresa ou investimentos necessários para o negócio. Eu, ingenuamente, nunca questionei porque confiava cegamente no meu marido. Que erro monumental! O que mais me doía não era apenas o dinheiro gasto, mas a forma como ele havia planejado tudo. Não era uma traição impulsiva, um erro de momento. Era um relacionamento paralelo estruturado, com gastos mensais, promessas de futuro, planos a longo prazo. Ele estava literalmente vivendo duas vidas e conseguindo manter as duas funcionando perfeitamente. Comecei então a agir estrategicamente. Primeiro, abri uma conta bancária individual e comecei a transferir pequenas quantias das nossas contas conjuntas, valores que não chamassem atenção, mas que gradualmente protegessem meu dinheiro. Se Fábio podia usar nossos recursos para bancar a amante, eu podia usar os mesmos recursos para me proteger. Segundo, comecei a organizar todos os documentos importantes da nossa família: certidão de casamento, documentos do Miguel, comprovantes de renda, extratos bancários. Tudo foi cuidadosamente separado e guardado num local seguro. Se o pior acontecesse, eu estaria preparada. Terceiro, contratei discretamente uma advogada especialista em direito de família. Não para iniciar um processo imediatamente, mas para entender meus direitos e opções legais. Foi através dela que descobri algumas informações preciosas sobre partilha de bens e guarda de filhos, que seriam fundamentais mais tarde. Durante esses meses de investigação e planejamento, o mais difícil era manter a normalidade em casa. Fábio continuava sendo um pai presente para Miguel, o que tornava tudo ainda mais confuso para mim. Como alguém pode amar genuinamente o filho, mas trair completamente a mãe da criança? Como separar essas duas realidades na mesma pessoa? Miguel, obviamente, não sabia de nada. Continuava vendo o pai como seu herói, e eu fazia questão de preservar isso. Por mais que Fábio estivesse sendo um marido terrível, ele ainda era um pai dedicado, e eu não queria destruir essa relação. Pelo menos, não até ter certeza de como tudo ia terminar. As noites eram as mais difíceis. Deitar na mesma cama com alguém que estava me traindo há meses, fingir que acreditava nas mentiras dele, sorrir quando ele chegava tarde com cheiro de perfume feminino. Algumas vezes eu tinha vontade de gritar, de confrontar, de acabar com aquela farsa de uma vez por todas. Mas eu me controlava pensando na vingança que estava planejando. Foi durante essa época que descobri detalhes ainda mais revoltantes. Fábio havia prometido para Jéssica que eles iam morar juntos na nossa casa assim que ele resolvesse a situação comigo. Ela já estava fazendo planos para redecorar os cômodos, escolhendo móveis novos, até mesmo pensando em que quarto seria o escritório dela para estudar. A audácia era tão grande que chegava a ser cômica.
Jéssica postava no Instagram fotos de objetos de decoração com legendas como "Para minha casa nova" e "Já pensando no cantinho perfeito". Tudo isso enquanto eu continuava pagando as contas da casa que eles planejavam dividir. Também descobri que Fábio havia mentido para ela sobre nossa situação financeira. Contou que eu era apenas uma funcionária comum do hospital, que ganhava pouco, que dependia completamente dele para sobreviver. A realidade era exatamente o oposto. Meu salário como enfermeira especializada era consideravelmente maior que o dele como vendedor de carros, e eu sempre contribuí significativamente mais para as despesas da família. Mas a mentira mais absurda foi quando descobri que ele havia dito para Jéssica que a casa era a herança da família dele, que eu era apenas uma agregada que morava lá por piedade, e que ele estava sendo bonzinho demais ao me manter por tanto tempo. Quando li isso numa conversa entre eles, ri sozinha imaginando a cara que ela faria quando descobrisse a verdade. Porque a verdade, que eu ainda não havia revelado para ninguém, era que a casa sempre foi minha. Comprada com a herança da minha avó paterna quando eu tinha apenas 23 anos, registrada exclusivamente no meu nome, quitada com meu dinheiro. Fábio nunca soube disso, porque na época em que nos casamos, achei romântico fazer essa surpresa para ele. Que ironia do destino. Conforme os meses passavam, Fábio foi ficando mais ousado e descuidado. As mentiras ficaram mais elaboradas, mas também mais fáceis de descobrir. Ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, a sair nos fins de semana com desculpas esfarrapadas, a receber ligações misteriosas que atendia em outros cômodos. Foi quando ele começou a fazer comentários estranhos sobre nosso futuro. Frases como "as pessoas mudam com o tempo" e "nem todo casamento é para sempre" começaram a aparecer nas conversas casuais. Ele estava preparando o terreno para o que viria a seguir, testando minha reação, observando se eu suspeitava de alguma coisa. Eu fingia não entender as indiretas e continuava sendo a esposa dedicada de sempre. Mas por dentro, estava contando os dias para o momento em que ele finalmente teria coragem de me confrontar. Porque eu sabia que esse dia chegaria, e quando chegasse, eu estaria mais do que preparada para dar a resposta que ele jamais esperaria ouvir. Chegou um momento em que simplesmente fingir ignorância não era mais suficiente. Eu precisava agir, mas não de qualquer forma. Se Fábio tinha passado meses planejando meticulosamente como destruir nossa família, eu também dedicaria o tempo necessário para arquitetar a resposta perfeita. A diferença é que minha estratégia seria letal e completamente legal. A primeira fase do meu plano envolveu proteger tudo aquilo que realmente me pertencia, começando pelo dinheiro. Durante anos, Fábio teve acesso livre às nossas contas conjuntas, porque eu confiava nele completamente. Agora descobria que essa confiança estava sendo usada para financiar uma vida paralela com outra mulher. Era hora de reverter essa situação. Comecei transferindo valores pequenos, quase imperceptíveis. R$ 500 aqui, 300 ali, sempre com justificativas plausíveis caso ele questionasse. Paguei uma consulta particular para Miguel. Comprei remédios para a mamãe. Fiz um curso de atualização profissional. Pequenas mentiras que me deixavam enjoada, mas que eram necessárias para proteger o futuro do meu filho. O interessante é que Fábio estava tão distraído com sua nova paixão que mal prestava atenção às movimentações bancárias. Antes ele conferia cada extrato, questionava gastos maiores, participava ativamente das decisões financeiras. Agora, estava completamente desligado da realidade doméstica, vivendo numa bolha de fantasia adolescente. Aproveitei essa distração para acelerar o processo. Em 3 meses, consegui transferir uma quantia significativa para minha conta individual. Não era todo o nosso dinheiro, mas era o suficiente para garantir estabilidade financeira para mim e Miguel, caso precisássemos recomeçar do zero. E acredite, essa possibilidade estava se tornando cada vez mais real. Paralelo à operação financeira, comecei a organizar a documentação legal da nossa família. Fui a cartório e pedi uma segunda via de todos os documentos importantes: certidão de nascimento de Miguel, nossa certidão de casamento, meus diplomas e certificações profissionais. Também solicitei um histórico completo dos meus vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias.
O próximo passo foi revisar a situação do nosso carro. Para minha sorte, o financiamento estava exclusivamente no meu nome, porque quando compramos, Fábio estava com o CPF restrito devido a algumas dívidas antigas. Na época, ele ficou constrangido, mas eu disse que não tinha problema nenhum. Hoje essa decisão se revelava providencial. Liguei discretamente para o banco e me informei sobre as opções de quitação antecipada. Descobri que, usando parte do dinheiro que havia protegido, conseguiria quitar o veículo completamente. Isso significaria que o carro se tornaria minha propriedade absoluta, sem qualquer direito de Fábio sobre ele. Perfeito para meus planos futuros. Mas o trunfo mais importante da minha estratégia estava guardado há 12 anos numa pasta que Fábio nunca teve curiosidade de abrir. A escritura da nossa casa, registrada exclusivamente no meu nome desde o dia da compra. Peguei o documento e o reli várias vezes, como se estivesse redescobrindo um tesouro perdido. A ironia da situação era deliciosa. Durante todos esses anos, deixei Fábio acreditar que nossa casa era propriedade do casal. Ele se sentia o homem da casa, o provedor, o chefe da família. Pagava algumas contas, fazia pequenos reparos, recebia amigos como se fosse o dono do lugar. Nunca imaginou que estava vivendo numa casa que pertencia completamente à esposa que ele agora planejava descartar. Enquanto organizava minha defesa financeira e legal, também dediquei tempo para coletar evidências irrefutáveis da traição. Não bastava saber que Fábio estava me traindo. Eu precisava de provas concretas que pudessem ser usadas legalmente se necessário. E acredite, eu estava coletando um verdadeiro arsenal de evidências. Comprei um pendrive pequeno e discreto onde arquivei tudo. Screenshots das conversas entre eles, prints das redes sociais da Jéssica, fotos dos presentes caros que apareciam nas postagens dela, extratos bancários mostrando os gastos suspeitos. Cada peça de evidência era cuidadosamente catalogada com data e contexto. Também comecei a gravar algumas conversas estratégicas com Fábio. Momentos em que ele contava suas mentiras elaboradas sobre onde havia estado ou com quem tinha falado. Sei que gravar alguém sem autorização é controverso, mas eu precisava proteger meus direitos e os direitos do Miguel. Se chegássemos a uma disputa legal, essas gravações poderiam ser fundamentais. Durante esse período, a coisa mais difícil era manter a normalidade emocional. Por fora, eu continuava sendo a Adriana de sempre, profissional competente, mãe dedicada, esposa aparentemente satisfeita. Por dentro, estava travando uma guerra psicológica intensa, planejando cada movimento como se fosse uma partida de xadrez, onde o perdedor ficaria com nada. As noites eram particularmente desafiadoras. Deitar ao lado de alguém que estava me traindo há meses, fingir intimidade com quem estava planejando me abandonar, sorrir para mentiras cada vez mais absurdas. Algumas vezes eu tinha pesadelos onde confrontava Fábio violentamente. Outras vezes, sonhava com um momento doce da minha vingança. Foi durante uma dessas noites insones que tive uma ideia brilhante. Se Fábio estava usando meu plano de saúde para cuidar da amante, por que eu não poderia usar essa mesma situação a meu favor? Liguei para a operadora e me informei sobre os procedimentos para remover dependentes. Descobri que, como titular do plano, eu tinha autoridade total para incluir ou excluir pessoas. Não removi Jéssica imediatamente porque isso seria um sinal claro de que eu sabia da traição. Mas deixei tudo preparado para fazer essa exclusão no momento certo. Quando chegasse a hora da minha vingança, a amante do meu marido perderia a cobertura médica instantaneamente. Uma pequena satisfação que eu estava reservando para o grande final. Também usei minha posição no hospital para investigar mais sobre a família da Jéssica. Descobri que ela era filha de João Oliveira, dono de uma oficina mecânica pequena em Anápolis, e de uma dona de casa que nunca trabalhou fora. Uma família conservadora, religiosa, que certamente não aprovaria o relacionamento da filha com um homem casado. Essa informação me deu uma ideia interessante. Se chegasse o momento certo, eu poderia usar essa moralidade familiar como uma arma extra na minha estratégia. Os pais da Jéssica provavelmente ficariam horrorizados ao descobrir que ela estava envolvida com um homem que abandonou a esposa e o filho para ficar com ela.
Enquanto coletava informações e protegia meus bens, também comecei a me preparar emocionalmente para o que viria pela frente. Busquei a ajuda de uma psicóloga, obviamente sem revelar os detalhes específicos da minha situação. Disse apenas que estava passando por um período difícil no casamento e precisava de orientação. As sessões de terapia foram fundamentais para manter minha sanidade mental durante esses meses de planejamento. A psicóloga me ensinou técnicas de controle emocional, estratégias para lidar com a raiva e a frustração, métodos para manter o foco nos meus objetivos. Sem esse apoio profissional, provavelmente eu teria explodido antes da hora. Também comecei a me preparar para as mudanças práticas que viriam na minha vida. Pesquisei escolas particulares para Miguel, analisei opções de planos de saúde individuais, estudei possibilidades de mudança para um apartamento menor se fosse necessário. Eu queria estar preparada para qualquer cenário possível. O mais interessante é que, durante todo esse período de preparação, meu relacionamento com Miguel se fortaleceu significativamente. Como eu sabia que em breve nossa família passaria por uma transformação drástica, dediquei ainda mais atenção e carinho ao meu filho. Passamos mais tempo juntos, conversamos mais, criamos memórias positivas que ele poderia carregar independentemente do que acontecesse. Miguel, claro, não percebia nada do drama que se desenrolava ao redor dele. Continuava sendo uma criança normal, de 8 anos, preocupada com futebol, videogames e lição de casa. Algumas vezes eu o observava brincando e sentia uma dor profunda no peito, sabendo que em breve teria que explicar para ele por que papai não morava mais com a gente. Conforme os meses passavam, Fábio foi ficando cada vez mais desleixado com suas mentiras. As histórias ficaram mais furadas, as desculpas mais absurdas, os horários mais incompatíveis. Era como se ele quisesse ser descoberto, como se estivesse cansado de manter a farsa e quisesse que eu tomasse a iniciativa de terminar tudo. Foi quando ele começou a provocar discussões sobre assuntos irrelevantes. Reclamava da comida, criticava a organização da casa, questionava meus gastos pessoais, criava atritos desnecessários. Eu percebia que ele estava tentando criar justificativas para o que estava planejando. Queria poder dizer para si mesmo e para outros que nosso casamento estava ruim, que eu era uma esposa difícil, que ele tinha motivos para procurar felicidade em outro lugar. Não mordi essas iscas. Continuei sendo educada, prestativa, compreensiva. Não dei a ele nenhuma munição que pudesse usar contra mim mais tarde. Cada provocação era recebida com um sorriso paciente e uma resposta madura. Isso o deixava visivelmente frustrado, porque ele precisava de um conflito para justificar suas ações. Durante esse tempo, também intensifiquei minha rede de apoio. Conversei discretamente com minha mãe Sônia sobre a possibilidade de precisar de ajuda com Miguel em algum momento. Fortaleci minha amizade com Patrícia, que, sendo advogada, poderia me orientar legalmente quando chegasse a hora. Mantive boas relações com vizinhos e colegas de trabalho que poderiam testemunhar sobre meu caráter se necessário. O momento mais tenso veio quando Fábio começou a falar abertamente sobre mudanças que precisavam acontecer na nossa vida. Dizia coisas como: às vezes as pessoas crescem em direções diferentes e nem todo casamento é feito para durar para sempre. Eu fingia não entender completamente o que ele estava insinuando e respondia com comentários vagos sobre como o tempo realmente muda as pessoas. Essas conversas eram verdadeiros testes. Fábio estava medindo minha reação, tentando entender se eu suspeitava de alguma coisa, preparando o terreno para o momento em que finalmente teria coragem de me confrontar diretamente. Eu fazia meu papel de esposa ingênua perfeitamente, mas por dentro, estava contando os dias para o grande confronto. Foi então que decidi acelerar um pouco o processo. Comecei a fazer comentários sutis sobre como ele parecia diferente ultimamente, como estava mais distante, como nossa intimidade tinha diminuído. Não eram acusações diretas, mas observações que plantavam a semente da ideia de que eu estava começando a notar mudanças no nosso relacionamento. Isso deixou Fábio visivelmente nervoso. Ele não esperava que eu fosse observadora o suficiente para perceber as mudanças no comportamento dele. Durante alguns dias, tentou ser mais presente, mais carinhoso, mais atencioso. Mas era tarde demais para isso.
E também era claramente forçado. Depois de alguns dias, voltou ao padrão anterior de distanciamento. A gota d'água veio quando descobri que ele havia prometido para Jéssica que eles passariam o Dia dos Namorados juntos, numa pousada romântica em Pirenópolis. Não apenas isso, mas ele havia reservado e pago a viagem usando nosso cartão de crédito conjunto. A audácia era tão absurda que chegava a ser impressionante. Naquele momento, tomei a decisão final. Era hora de executar minha vingança. Todos os meses de planejamento, todos os documentos organizados, todo o dinheiro protegido, todas as evidências coletadas. Estava na hora de dar o bote final e mostrar para Fábio o que acontece quando alguém subestima a mulher errada. O irônico é que ele mesmo forneceu a oportunidade perfeita quando decidiu me confrontar naquela quinta-feira. Se tivesse continuado com a farsa por mais alguns meses, talvez eu tivesse perdido a paciência e agido precipitadamente. Mas ao decidir me expulsar de casa de forma tão arrogante e cruel, ele me entregou de bandeja a chance de aplicar a vingança mais doce e completa da minha vida. Quando ele disse aquelas palavras fatídicas sobre eu e Miguel termos que sair de casa para dar lugar a ele e Jéssica, eu soube que o momento havia chegado. Todo o meu planejamento, toda a minha paciência, toda a minha estratégia finalmente seriam colocados em prática. E pela expressão no rosto do Fábio quando eu sorri, ele percebeu que algo estava muito errado com a reação dele e esperava de mim. O sorriso que dei para Fábio naquele momento deve ter parecido completamente fora de contexto para ele. Acabara de me comunicar que estava me expulsando da minha própria casa para morar com uma garota de 22 anos. E minha reação foi sorrir. Não um sorriso nervoso ou confuso, mas um sorriso genuíno, quase divertido. Vi uma sombra de incerteza passar pelos olhos dele, mas ele estava determinado a seguir com seu roteiro. "Adriana, você me ouviu?" Ele insistiu, com aquele tom autoritário que jamais havia usado comigo antes. "Eu disse que você e Miguel precisam sair hoje. A Jéssica vai morar aqui com a família dela, e não tem espaço para vocês." A frieza na voz dele era impressionante. 12 anos de casamento sendo descartados como se fossem lixo. Respirei profundamente e mantive meu sorriso. "Fábio, antes de continuarmos essa conversa, preciso te mostrar uma coisa. Você pode sentar, por favor?" Minha calma estava deixando ele visivelmente desconfortável. Ele esperava lágrimas, desespero, súplicas. Em vez disso, encontrou uma mulher completamente controlada. "Não tenho tempo para suas dramatizações, Adriana. Já tomei minha decisão. Vocês têm até o final da tarde para arrumar as coisas e sair." Ele estava tentando manter a autoridade na voz, mas conseguia perceber que algo não estava saindo como planejado. Foi quando me levantei calmamente e fui até o meu escritório buscar a pasta que havia preparado meses antes. Durante todo esse tempo, organizei cada documento, cada evidência, cada prova de que a vida que ele achava que estava controlando, na verdade, nunca esteve nas mãos dele. Voltei para a sala carregando essa pasta como se fosse meu troféu pessoal. "Senta, Fábio. Confie em mim. Você vai querer estar sentado para ouvir o que tenho para falar." Minha tranquilidade estava começando a assustá-lo. Pela primeira vez em meses, vi insegurança nos olhos dele. Relutantemente, ele se sentou na poltrona, mas mantinha uma postura defensiva. Abri a pasta devagar, saboreando cada segundo daquele momento que havia ensaiado centenas de vezes na minha mente. A primeira coisa que tirei foi um documento que ele nunca tinha visto antes: a escritura da nossa casa. Coloquei o papel na mesa de centro, bem na frente dele, e observei enquanto ele lia o cabeçalho. "O que é isso?" A voz dele tinha perdido toda a autoridade anterior. Agora havia confusão, talvez até um pouco de medo. "É a escritura da nossa casa, Fábio. Ou melhor, da minha casa." Enfatizei bem a palavra minha, e vi o sangue sumir do rosto dele. "Comprei este imóvel há 12 anos com a herança da minha avó. Está registrado exclusivamente no meu nome desde o primeiro dia." Ele pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler. Vi o exato momento em que a informação chegou ao cérebro dele. Os olhos se arregalaram, a respiração ficou mais pesada, e ele olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Mas isso não pode estar certo. Esta casa é nossa.
Eu pago as contas, eu cuido de tudo. A voz dele estava falhando, ficando cada vez mais aguda conforme o desespero crescia. Você paga algumas contas, Fábio? E sempre pagou com o dinheiro da conta conjunta, que, por sinal, tem muito mais dinheiro meu do que seu. Meu salário como enfermeira especializada sempre foi maior que o seu como vendedor de carros. Mas isso você nunca quis admitir, não é? Cada palavra minha estava atingindo ele como uma punhalada. Foi então que tirei a segunda surpresa da pasta: extratos bancários das últimas semanas. Falando em dinheiro, deixa eu te contar outra novidade interessante. Lembra daquela conta conjunta que você estava usando para bancar sua amante? Pois é, ela está com saldo bem baixinho agora. Fábio arrancou os extratos da minha mão e começou a folhear desesperadamente. A cada página que virava, a expressão dele ficava mais desesperada. Onde está o dinheiro, Adriana? O que você fez? Protegi meu patrimônio, óbvio. Durante meses você usou nossos recursos para pagar apartamento, presente, consultas médicas e viagens românticas para sua namoradinha. Achei justo garantir que pelo menos meu dinheiro não fosse mais usado para bancar essa palhaçada. A terceira surpresa foi ainda mais devastadora: a documentação do carro. Ah, e sobre o carro que você estava prometendo para a Jéssica, pequeno problema. O financiamento sempre esteve no meu nome porque o seu CPF estava sujo, lembra? Pois bem, quitei o veículo semana passada. Agora é minha propriedade absoluta. Nesse ponto, Fábio estava em estado de choque total. Olhava para os documentos como se fossem escritos em chinês, tentando processar como sua vida havia desmoronado em questão de minutos. Isso é impossível. Você não pode... Como eu descobri. Terminei a frase dele com um sorriso ainda mais largo. Ah, meu querido marido, deixa eu te contar como descobri que você estava me traindo há 8 meses. Foi quando tirei da pasta os prints das conversas entre ele e Jéssica, as fotos dos presentes caros que ela postava nas redes sociais, os comprovantes de pagamento das consultas médicas dela. Uma verdadeira coleção de evidências que eu havia juntado pacientemente durante meses. Jéssica Oliveira, 22 anos, estudante de pedagogia em Anápolis. Filha do João, dono de oficina mecânica, e da Dona Maria, que nunca trabalhou fora. Uma família conservadora e religiosa que certamente ficaria horrorizada em saber que a filhinha está envolvida com um homem casado. A cor havia sumido completamente do rosto de Fábio. Você conhece ela há 8 meses. Incluiu ela no meu plano de saúde sem me consultar? Está bancando o apartamento dela há 6 meses? Comprou para ela um notebook, um celular, até um curso de inglês. Tudo isso usando nosso dinheiro enquanto me olhava nos olhos e jurava amor eterno. Cada informação que eu revelava era como um tiro certeiro. Fábio tentava se defender, mas não havia defesa possível quando você é confrontado com evidências irrefutáveis da sua própria traição. E sabe o que é mais interessante? Continuei, tirando mais documentos da pasta. Você contou para ela que eu era uma funcionária comum do hospital, que dependia de você financeiramente, que a casa era herança da sua família. Mentiu sobre absolutamente tudo. Mostrei para ele prints das conversas onde ele descrevia nossa vida financeira de forma completamente distorcida. Era impressionante como ele havia construído uma narrativa onde eu era a dependente e ele era o provedor, quando a realidade era exatamente o oposto. Também é interessante saber que você prometeu para ela que passariam o Dia dos Namorados numa pousada em Pirenópolis. Reserva paga com nosso cartão de crédito, é claro. Pena que você vai ter que cancelar essa viagem romântica. Fábio tentou se levantar, mas estava claramente tonto. A quantidade de informação que eu estava despejando sobre ele era esmagadora. Adriana, eu posso explicar tudo isso. Ah, explicar o quê, Fábio? Como você planejou me humilhar da pior forma possível? Como você usou meu trabalho para bancar sua amante? Como você prometeu meu patrimônio para uma garota que nem sabe a verdade sobre nossa situação financeira? Foi então que cheguei ao ápice da minha revelação. Tirei da pasta um documento que fez os olhos de Fábio quase saltarem das órbitas. Um termo de exclusão de dependente do plano de saúde. Ah, e sobre o plano de saúde. Como eu sou a titular e você incluiu a Jéssica sem minha autorização, tomei a liberdade de reverter essa situação.
A partir de hoje, ela não tem mais cobertura médica através do meu trabalho. A expressão de horror no rosto dele era quase cômica. Em poucos minutos, todo o castelo de cartas que ele havia construído desmoronou completamente. A casa não era dele. O dinheiro não estava mais disponível. O carro não era dele. E agora, a amante tinha perdido até o plano de saúde. Mas o mais importante, disse, guardando todos os documentos de volta na pasta, é que agora quem precisa sair desta casa é você. Esta é minha propriedade, e eu não autorizo que você more aqui com sua namorada. Fábio tentou uma última cartada desesperada. E o Miguel? Você não pode fazer isso com nosso filho. Miguel vai ficar comigo, na sua casa, vivendo com sua mãe que tem estabilidade financeira e emocional para cuidar dele. Você é bem-vindo para visitá-lo quando quiser, desde que isso aconteça fora desta propriedade. Foi nesse momento que a realidade bateu completamente para Fábio. Ele não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha carro, e ainda por cima, teria que explicar para uma garota de 22 anos que todas as promessas que fez eram baseadas em mentiras. Onde eu vou morar? A pergunta saiu num tom quase infantil, como se ele fosse uma criança perdida. Não sei. E, francamente, não é mais meu problema. Você mesmo disse que ia morar com a Jéssica e a família dela. Talvez seja a hora de conhecer seus futuros sogros e explicar sua nova situação financeira. A ironia da situação era deliciosa. Fábio havia planejado me expulsar para viver uma fantasia romântica com uma garota jovem. Agora descobria que teria que mendigar um lugar para dormir, provavelmente na casa dos pais de uma universitária que nem sabia que ele estava financeiramente quebrado. Adriana, por favor, podemos conversar sobre isso com calma. Talvez possamos chegar a um acordo. Agora ele estava implorando. Uma mudança dramática em relação ao tom autoritário de meia hora antes. O único acordo possível é você pegar suas roupas e sair da minha casa antes que eu chame a polícia por invasão de domicílio. Minha voz era firme, sem margem para negociação. Foi então que Miguel apareceu na sala, vindo do quarto onde estava fazendo o dever de casa. Mãe, por que o papai está com essa cara estranha? A inocência da pergunta cortou meu coração, mas eu estava preparada para esse momento. Filho, o papai vai ter que sair de casa por um tempo. Mas ele continua sendo seu pai e vai te visitar sempre. Tentei manter a voz calma para não assustar Miguel, mas por dentro estava quebrando ao ver a confusão nos olhos do meu menino. Fábio olhou para Miguel e começou a chorar. Talvez fosse a primeira vez que ele realmente compreendeu as consequências das suas escolhas. Não era apenas um casamento que estava terminando, era uma família se desfazendo, e ele era o único responsável por isso. Papai, você vai voltar? A pergunta inocente de Miguel ecoou na sala como um soco no estômago de todos nós. Claro que vou, meu filho. Papai só precisa resolver algumas coisas. Mas sempre vou estar aqui para você. Fábio abraçou Miguel com uma intensidade desesperada, como se fosse a última vez. Depois que Miguel voltou para o quarto, Fábio me olhou com uma mistura de raiva e resignação. Você planejou tudo isso, não foi? Ficou meses fingindo que não sabia de nada enquanto armava essa cilada. Exatamente. Da mesma forma que você ficou meses planejando como me descartar. A diferença é que eu fui mais esperta. Não havia mais necessidade de fingir. Agora era guerra aberta. E eu estava ganhando. Fábio saiu de casa naquela noite carregando apenas 2 malas de roupas e uma expressão de derrota total. Antes de sair, ainda tentou uma última tentativa de chantagem emocional. Adriana, 12 anos de casamento não significam nada para você? Olhei nos olhos dele e respondi com a frieza que a situação merecia. Significaram tudo para mim, Fábio. Até o momento em que você decidiu que não significavam nada para você. Quando a porta se fechou atrás dele, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a farsa havia terminado. Tristeza porque uma família havia se despedaçado. Mas, acima de tudo, senti uma satisfação profunda por ter conseguido dar a volta por cima da forma mais elegante e eficaz possível. Agora, era hora de explicar para Jéssica que o príncipe encantado que prometeu um castelo, na verdade, não passava de um plebeu falido. Nas horas que se seguiram à saída de Fábio,
senti uma estranha sensação de vazio na casa. Não era tristeza pela perda dele, mas sim a ausência repentina da tensão que havia dominado nossa casa nos últimos meses. Era como se finalmente pudesse respirar livremente depois de meses prendendo a respiração. Miguel estava confuso, obviamente. Fiz questão de sentar com ele e explicar, de forma adequada para sua idade, que papai e mamãe não iam mais morar juntos, mas que isso não mudava o amor que ambos tínhamos por ele. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida, vendo aqueles olhinhos inocentes tentando processar por que nossa família estava mudando. Mamãe, foi por minha causa? A pergunta dele partiu meu coração em 1000 pedaços. Abracei meu menino com toda a força que tinha e expliquei que adultos às vezes tomam decisões que não têm nada a ver com as crianças, que ele era a coisa mais importante na vida de ambos os pais, e que isso jamais ia mudar. Durante a noite, enquanto Miguel dormia, comecei a processar emotivamente tudo o que havia acontecido. Por meses, eu havia funcionado no modo sobrevivência e planejamento, focando totalmente na estratégia da minha vingança. Agora que ela havia sido executada com sucesso, finalmente podia sentir o peso emocional de tudo. Chorei, não por Fábio, mas pelo final do sonho que eu tinha construído durante 12 anos. Chorei pela ingenuidade de ter acreditado que nossa família era indestrutível. Chorei pensando em como explicaria para Miguel, quando ele fosse mais velho, por que seu pai havia escolhido destruir nossa família por uma paixão passageira. Mas no meio das lágrimas, também senti uma sensação poderosa de libertação. Durante meses, eu havia carregado o peso de saber da traição, fingindo normalidade, planejando cada movimento. Agora tudo estava às claras, e eu podia finalmente ser eu mesma novamente. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de texto de Fábio. Era patética. Adriana, podemos conversar? Talvez eu tenha agido por impulso. Podemos tentar resolver isso de outra forma. Li a mensagem e ri alto. Depois de meses planejando meticulosamente como me descartar, agora ele queria conversar, porque descobriu que não tinha nada. Respondi de forma objetiva. Fábio, você tomou sua decisão quando escolheu me trair durante 8 meses. Agora vai ter que viver com as consequências. Qualquer comunicação futura deve ser apenas sobre assuntos relacionados ao Miguel. Durante o dia, recebi várias ligações dele. Não atendi nenhuma. Sabia exatamente o que ele queria. Implorar, fazer promessas vazias, tentar me convencer a dar uma segunda chance. Mas segunda chance para quê? Para ele continuar me traindo? Só que agora com mais cuidado? O mais interessante foi descobrir, através de uma amiga em comum, o que estava acontecendo do outro lado da história. Fábio havia aparecido na casa de Jéssica na noite anterior, desesperado, contando uma versão completamente distorcida dos fatos. Segundo ele, eu havia enlouquecido e o expulsado de casa por ciúmes infundados. Mas Jéssica não era completamente ingênua. Quando ele não conseguiu explicar satisfatoriamente por que não tinha acesso ao dinheiro, por que não podia usar o carro, por que a casa não estava no nome dele, ela começou a fazer perguntas incômodas. E as respostas de Fábio só tornavam a situação mais confusa. A gota d'água foi quando ela tentou marcar uma consulta médica e descobriu que havia sido excluída do plano de saúde. Fábio tentou explicar que foi um erro do sistema, mas ela não era boba. Começou a pesquisar e descobriu que eu era a titular do plano, que ele era apenas um dependente, assim como ela havia sido. Foi então que Jéssica começou a conectar os pontos. Se eu era a titular do plano de saúde, provavelmente era eu quem tinha a estabilidade financeira na família. Se a casa estava no meu nome, significava que Fábio havia mentido sobre sua propriedade. Se o carro era meu, ele não tinha como cumprir a promessa de dar um veículo para ela. A realidade bateu para Jéssica como um tsunami. Durante 8 meses, ela havia sido a amante de um homem que estava vivendo às custas da esposa. Todas as promessas dele, todos os presentes caros, todas as viagens românticas, tudo financiado pela mulher que ele estava traindo.
Segundo minha amiga, que conseguiu essas informações através da rede de fofoca da cidade, Jéssica teve uma crise emocional quando entendeu a situação real. Não apenas ela estava envolvida com um homem casado, o que já era problemático para uma garota de família religiosa, mas também estava sendo sustentada pela própria esposa traída. Os pais dela ficaram sabendo de tudo quando Fábio apareceu, pedindo para ficar temporariamente na casa deles. João e Maria Oliveira, pessoas simples e trabalhadoras, ficaram horrorizados ao descobrir que a filha estava envolvida com um homem casado que havia abandonado o próprio filho. A situação ficou ainda mais constrangedora quando Fábio teve que explicar sua situação financeira. Não tinha casa própria, não tinha carro, não tinha poupança significativa. O emprego na concessionária, que ele sempre apresentou como muito bem-sucedido, na verdade mal cobria suas necessidades básicas. João Oliveira, segundo soube, foi direto ao ponto. Então o senhor abandonou sua família para ficar com minha filha, mas não tem condições de sustentar ela? E ainda por cima, estava usando o dinheiro da sua esposa para impressionar ela? A humilhação de Fábio deve ter sido total. Mas o mais interessante foi a reação da própria Jéssica. Quando percebeu que havia sido enganada, que todas as promessas de Fábio eram baseadas em mentiras, que ela havia destruído uma família por um homem que não tinha nada para oferecer, ela entrou em colapso emocional. Ela ligou para Fábio chorando, dizendo que não podia mais continuar com o relacionamento, que se sentia usada e enganada, que os pais dela estavam ameaçando expulsá-la de casa se ela não terminasse tudo imediatamente. Foi o golpe final na fantasia romântica que ele havia construído. Durante a semana seguinte, recebi informações fragmentadas sobre o destino de Fábio. Ele tentou ficar num hotel barato, mas não tinha dinheiro para pagar por muitas diárias. Tentou pedir emprestado para amigos, mas teve que explicar por que precisava de dinheiro, e a verdade sobre a traição e as mentiras se espalhou rapidamente. O mais irônico é que alguns dos amigos de Fábio vieram me procurar para entender melhor a situação. Quando contei minha versão dos fatos e mostrei algumas evidências, eles ficaram chocados com o nível de mentira e manipulação que ele havia usado. Um deles me disse: Adriana, a gente sempre achou que o Fábio era um cara de sorte por ter uma esposa como você. Agora entendemos que ele era um idiota por não valorizar o que tinha. Essas palavras foram um bálsamo para minha autoestima, que havia sido tão atacada durante os meses de traição. Também descobri que Fábio tentou voltar para a concessionária e pedir um adiantamento salarial, mas teve que explicar para o chefe por que precisava de dinheiro urgente. A história se espalhou entre os colegas de trabalho, e ele se tornou motivo de piada no ambiente profissional. A situação dele ficou ainda mais complicada quando Jéssica, numa tentativa desesperada de limpar seu nome com os pais, contou toda a verdade sobre o relacionamento. Ela revelou os presentes caros, as viagens, os gastos excessivos, tudo financiado por mim sem que eu soubesse. Os pais dela ficaram ainda mais indignados ao saber que a filha havia participado, mesmo que inconscientemente, do roubo virtual do dinheiro de uma família. Maria Oliveira, segundo soube, disse para a filha: Você ajudou a destruir uma família e ainda fez isso usando o dinheiro da mulher traída. Como você vai viver com isso na consciência? Enquanto tudo isso acontecia do lado deles, minha vida estava se reorganizando de forma surpreendentemente positiva. No trabalho, colegas que sabiam da situação me ofereceram apoio e solidariedade. Minha chefe, doutora Fernanda Aragão, até me sugeriu algumas horas extras remuneradas para compensar qualquer instabilidade financeira temporária. Miguel, depois dos primeiros dias de confusão, estava se adaptando bem à nova rotina. Na verdade, a casa estava mais tranquila sem a tensão constante que existia antes. Ele podia brincar livremente, fazer lição de casa sem se preocupar com discussões dos pais, dormir sem ser acordado por conversas tensas. Minha mãe Sônia foi fundamental durante esse período de transição. Ela vinha me ajudar com Miguel quando eu trabalhava, oferecia apoio emocional quando eu precisava desabafar e, principalmente, me lembrava constantemente de que eu havia tomado a decisão certa. Filha, ela me disse numa dessas conversas, você mostrou que mulher não é saco de pancada emocional.
O que você fez vai servir de exemplo para outras mulheres que passam pela mesma situação. Essas palavras me encheram de orgulho e me fizeram perceber que minha vingança havia sido mais do que pessoal. Patrícia, minha amiga advogada, me parabenizou pela forma inteligente como conduzi toda a situação. Adriana, você se protegeu legalmente de forma impecável. Se Fábio tentar qualquer questionamento judicial, ele só vai se humilhar mais ainda. Era reconfortante saber que minha estratégia havia sido juridicamente sólida. Algumas semanas depois, Fábio tentou uma última cartada desesperada. Apareceu na minha porta numa tarde de sábado, quando Miguel estava na casa da minha mãe, implorando uma segunda chance. Estava visivelmente abatido, com roupas amassadas, barba por fazer, uma aparência completamente desleixada. Adriana, eu cometi o maior erro da minha vida. Jéssica terminou comigo, estou praticamente morando na rua. Perdi todos os meus amigos. Por favor, me dá uma oportunidade de consertar as coisas. As lágrimas nos olhos dele pareciam genuínas, mas era tarde demais. Olhei para ele com uma mistura de pena e firmeza. Fábio, você teve 12 anos para valorizar nossa família. Escolheu jogar tudo fora por uma fantasia. Agora vai ter que viver com as consequências das suas escolhas. Mas e o Miguel? Ele precisa do pai. Foi a última tentativa dele de apelar para meus sentimentos. Miguel sempre vai ter o pai, mas esse pai vai ter que conquistar o direito de estar presente na vida dele de forma saudável. E isso não inclui morar nesta casa ou voltar para este casamento. Fábio saiu naquele dia derrotado definitivamente. Soube depois que ele conseguiu um trabalho em outra cidade, como vendedor numa concessionária menor, ganhando bem menos do que antes. Era um recomeço humilde e solitário, muito diferente da vida confortável que tinha comigo. Jéssica voltou a morar com os pais e mudou de curso na universidade. A experiência traumática a fez repensar suas prioridades e valores. Segundo soube, ela entrou numa terapia para lidar com a culpa e o arrependimento pelo que havia acontecido. Quanto a mim, descobri uma força que não sabia que possuía. Descobri que era capaz de planejar estrategicamente, de manter sangue frio sob pressão extrema, de proteger minha família mesmo quando meu mundo estava desmoronando por dentro. Mais importante ainda, descobri que eu não precisava de Fábio para ser feliz. Durante 12 anos, construí minha identidade em torno de ser a esposa do Fábio. Agora eu era simplesmente Adriana, enfermeira competente, mãe dedicada, mulher independente e dona da própria vida. A vingança havia sido doce e completa. Fábio perdeu a casa, o dinheiro, o carro, a amante, o respeito dos amigos, a estabilidade profissional e, principalmente, a família que havia levado para garantido durante tanto tempo. Eu, por outro lado, mantive tudo que realmente importava e ainda ganhei algo precioso: minha dignidade e autorrespeito de volta. Algumas pessoas me perguntaram se eu não me sentia mal pela humilhação que Fábio havia passado. Minha resposta sempre foi a mesma. Ele escolheu me humilhar durante 8 meses, mentindo, traindo e planejando meu descarte. Eu apenas retribuí na mesma moeda, só que de forma mais inteligente e eficaz. No final das contas, a vida ensinou para todos nós uma lição valiosa: nunca subestime uma mulher determinada. E, principalmente, nunca destrua uma família achando que não haverá consequências. Porque, às vezes, a pessoa que você está traindo é muito mais esperta do que você imagina. Chegamos ao final da minha história. E preciso dizer que reviver todos esses momentos aqui com vocês foi uma experiência muito intensa para mim. Durante quase 1 hora, compartilhei os detalhes mais íntimos de como descobri a traição do meu marido, como planejei minha vingança e como consegui dar a volta por cima da forma mais completa possível. Quando olho para trás, para aquela Adriana que há alguns meses atrás chorava escondida no banheiro ao descobrir que estava sendo traída, e comparo com a mulher que estou hoje, sinto um orgulho imenso da minha própria força. Nunca imaginei que seria capaz de manter sangue frio durante meses, planejando cada detalhe da minha vingança enquanto fingia que não sabia de nada. A verdade é que Fábio subestimou completamente quem eu era. Durante 12 anos de casamento, ele me viu como uma esposa submissa, uma enfermeira dedicada que trabalhava duro para contribuir com a família.
mas que nunca questionaria suas decisões ou atitudes. Ele achou que podia me descartar como um objeto usado quando encontrou algo mais novo e interessante. O erro dele foi não perceber que durante todos esses anos eu estava construindo minha própria independência financeira e emocional. Meu trabalho no hospital não era apenas uma contribuição para a família, era minha segurança pessoal. A casa que comprei com a herança da minha avó não era apenas nosso lar, era meu patrimônio protegido. O carro que financiei no meu nome não era apenas transporte familiar, era minha propriedade exclusiva. Cada decisão que tomei ao longo dos anos, mesmo sem perceber na época, estava me preparando para o momento em que precisaria me defender. E quando esse momento chegou, eu estava mais do que preparada. Tinha documentos organizados, dinheiro protegido, evidências coletadas e uma estratégia legal impecável. O que mais me impressiona ao contar essa história é perceber como os homens que traem seguem sempre o mesmo roteiro previsível. Começam mentindo sobre pequenas coisas, depois vão escalando as mentiras até construírem uma vida paralela completa. Acham que as esposas são ingênuas demais para perceber, ou dependentes demais para reagir. Fábio seguiu esse roteiro à risca. Primeiro foram as saídas misteriosas, depois os gastos não explicados, em seguida os presentes para amenizar a culpa, e finalmente a decisão de me expulsar para viver sua fantasia romântica. Ele achou que eu aceitaria tudo calada. Pegaria Miguel e sairia de casa como uma vítima indefesa. Mas eu escolhi um caminho diferente. Em vez de aceitar o papel de vítima, me transformei na protagonista da minha própria história de vingança. Em vez de sair de casa humilhada, fiz com que ele saísse envergonhado e sem nada. Em vez de implorar por uma segunda chance, foi ele quem veio me implorar depois que perdeu tudo. A parte mais satisfatória de toda essa história foi ver como a vida se encarregou de ensinar lições para todos os envolvidos. Fábio perdeu literalmente tudo que considerava importante: casa, dinheiro, carro, amante, amigos, respeito profissional. Hoje ele vive numa cidade distante, ganhando bem menos do que antes, sozinho e carregando a reputação de homem que abandonou a família por uma aventura. Jéssica também aprendeu uma lição dura sobre as consequências de se envolver com homens casados. Ela descobriu que todas as promessas dele eram baseadas em mentiras, que estava sendo sustentada pela própria mulher que ajudou a trair, que destruiu uma família por alguém que não tinha nada real para oferecer. A culpa e o arrependimento a acompanharão por muito tempo. Os pais dela, João e Maria Oliveira, pessoas simples e trabalhadoras, tiveram que lidar com a vergonha de descobrir que criaram uma filha capaz de se envolver com um homem casado. A decepção deles foi tão grande que Jéssica precisou mudar de cidade e recomeçar a vida longe da família. Enquanto isso, minha vida se reconstruiu de forma surpreendentemente positiva. Miguel se adaptou bem à nova rotina e hoje vive numa casa mais tranquila, sem as tensões constantes que existiam antes. Meu trabalho no hospital continua me dando estabilidade financeira e realização profissional. Tenho minha casa quitada, meu carro próprio, minhas economias protegidas. Mais importante ainda, recuperei minha autoestima e minha dignidade. Durante meses, me senti humilhada por estar sendo traída sem saber. Hoje, me sinto orgulhosa por ter tido a inteligência e a coragem de reverter completamente a situação. Mostrei para mim mesma e para o mundo que mulher traída não precisa aceitar humilhação calada. A mensagem que quero deixar para todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo é: nunca aceitem ser tratadas como objeto descartável. Se descobrirem que estão sendo traídas, não ajam por impulso. Planejem, se protejam, juntem evidências, organizem sua defesa. A vingança servida fria é muito mais saborosa e eficaz. Também quero falar para os homens que porventura estejam assistindo. Pensem muito bem antes de trair suas esposas. Vocês podem estar subestimando completamente a inteligência e a capacidade de reação delas. O que parece ser uma esposa submissa pode ser, na verdade, uma estrategista nata, esperando o momento certo para contra-atacar. Durante esses meses todos planejando minha vingança, pesquisei muito sobre casos similares,
E descobri que minha história não é única. Existem milhares de mulheres pelo Brasil inteiro passando pela mesma situação, descobrindo traições, sendo humilhadas, tendo suas famílias destruídas por maridos infiéis. O que me deixa feliz é saber que minha história pode servir de inspiração para outras mulheres que estão vivendo situações parecidas. Mostrar que é possível dar a volta por cima, que é possível transformar humilhação em vitória, que é possível sair mais forte de uma situação aparentemente desesperadora. Claro que nem todas as mulheres vão ter as mesmas condições que eu tive para executar uma vingança tão completa. Nem todas terão uma casa no próprio nome, nem todas terão estabilidade financeira para se proteger. Mas o princípio continua válido. Nunca aceitem humilhação passivamente. Sempre se protejam como podem. Sempre busquem ajuda legal e emocional. Uma coisa que aprendi durante todo esse processo é a importância de ter uma rede de apoio sólida. Minha mãe Sônia, minha amiga Patrícia, meus colegas de trabalho, todos foram fundamentais para que eu conseguisse manter a sanidade mental durante os meses mais difíceis. Ninguém passa por uma situação dessas sozinha. Também descobri a importância de manter a dignidade e a classe mesmo nos momentos mais difíceis. Em nenhum momento durante minha vingança eu precisei baixar o nível, gritar, fazer escândalos ou agir de forma irracional. Tudo foi feito de forma civilizada, legal e inteligente. E o resultado foi muito mais eficaz do que qualquer drama. Hoje, quando encontro Fábio nas raras vezes em que ele vem visitar Miguel, sinto uma mistura de pena e indiferença. Pena porque vejo um homem que destruiu a própria vida por uma fantasia adolescente. Indiferença porque ele não faz mais parte da minha vida emocional. É apenas o pai do meu filho, nada além disso. Miguel, que é o mais importante em toda essa história, está crescendo num ambiente mais saudável. Ele entende que papai e mamãe não moram mais juntos, mas continua se sentindo amado por ambos. E, principalmente, está vendo um exemplo de mãe forte e independente, que não aceita ser desrespeitada. Algumas pessoas me perguntam se eu não tenho medo de que essa história pública possa afetar Miguel no futuro. Minha resposta é que prefiro que meu filho cresça conhecendo a verdade sobre o caráter das pessoas e sobre a importância de ter dignidade, do que viver numa mentira para proteger a reputação de quem não merece proteção. A verdade é que essa experiência toda, por mais dolorosa que tenha sido, me transformou numa pessoa mais forte e mais consciente do meu próprio valor. Aprendi que posso contar comigo mesma em qualquer situação, que tenho capacidade de planejamento e estratégia que eu nem sabia que existia, que consigo manter o controle emocional mesmo sob pressão extrema. Hoje, quando outras mulheres me procuram para contar situações similares, sempre dou o mesmo conselho. Protejam-se primeiro, juntem evidências, busquem ajuda legal, não ajam por impulso. A vingança bem planejada é 1000 vezes mais eficaz do que qualquer reação emocional. E para finalizar essa história que mudou completamente a minha vida, quero deixar uma reflexão importante. Nunca subestimem a capacidade de uma mulher determinada. Nós podemos parecer frágeis por fora, mas quando nossa família e nossa dignidade estão ameaçadas, somos capazes de coisas incríveis. Agora eu quero saber de vocês, que acompanharam toda essa história até aqui. O que acharam da minha vingança? Vocês acham que eu exagerei? Ou que Fábio mereceu tudo o que aconteceu com ele? Se vocês estivessem no meu lugar, fariam algo diferente? E principalmente, vocês conhecem outras histórias parecidas com a minha? Comentem aqui embaixo tudo o que vocês pensaram sobre essa história. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Se concordam com as minhas atitudes, se fariam algo parecido, se conhecem casos similares. Leiam os comentários uns dos outros também, porque sempre aparecem histórias muito interessantes nos comentários. E já que estamos falando sobre isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Vingança do Dia. Aqui vocês vão encontrar histórias reais como a minha, de pessoas que conseguiram dar a volta por cima em situações aparentemente impossíveis. São histórias de vingança, de justiça, de superação, todas contadas pelas próprias pessoas que viveram essas situações. Deem uma olhada também nos outros vídeos do canal. Tem muita história boa
muita inspiração para quem está passando por momentos difíceis. E, principalmente, tem muito exemplo de que sempre é possível reverter uma situação ruim quando a gente usa a inteligência em vez da emoção. Não esqueçam de deixar o like neste vídeo também. Vocês não imaginam como é importante para o canal quando vocês curtem os vídeos. Isso ajuda muito no alcance, faz com que mais pessoas vejam essas histórias e se inspirem para não aceitar humilhação. E tem uma coisa muito importante que eu quero pedir para vocês. Produzir esses vídeos todos os dias, com qualidade, pesquisando as histórias, editando tudo direitinho, dá muito trabalho e tem muitos custos envolvidos. Se vocês puderem ajudar com o Valeu Demais, seria uma ajuda gigantesca para manter o canal funcionando. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para conseguirmos trazer mais histórias inspiradoras todos os dias. O dinheiro vai direto para cobrir os custos de produção, equipamentos, edição, enfim, tudo que é necessário para manter a qualidade que vocês merecem. Sei que nem todo mundo pode contribuir financeiramente, e tudo bem. Quem não pode ajudar com dinheiro, pode ajudar muito compartilhando os vídeos, comentando, se inscrevendo, trazendo mais pessoas para conhecer o canal. Toda forma de apoio é bem-vinda e muito importante. O mais importante é que essa história chegue para outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação que eu passei. Que elas vejam que é possível dar a volta por cima, que não precisam aceitar traição e humilhação, que sempre existe uma forma inteligente de se proteger e reagir. Muito obrigada por terem assistido até aqui toda a minha história. Sei que foi longa, sei que foi intensa, mas era importante contar todos os detalhes para que vocês entendessem como tudo aconteceu. Espero que tenham gostado e que levem alguma inspiração desta experiência que mudou completamente a minha vida para melhor.